Então, fala pessoal, mais uma aula de SketchUp e hoje nós finalizaremos a barra de ferramentas, ou seja, a barra da esquerda. Depois da aula de hoje ficará faltando apenas a barra da direita, que é a barra do painel padrão, ok? Hoje nós veremos todas as ferramentas de modificação, algumas ferramentas de medição, de texto, plano de seção, certo? Então é uma aula com bastante conteúdo. Vamos lá começar. A primeira ferramenta que eu vou ensinar para vocês hoje vai ser a ferramenta de extrusão. A ferramenta que ele chama de empurra e puxe, que o atalho é a letra P. Essa ferramenta, pessoal, a gente vai ter uma área, a gente vai tocar nessa área e vai puxar ela ou empurrar, fazendo a extrusão daquele objeto ou daquela área. Vamos começar por esse paralelepípedo aqui. Eu vou tocar nessa área e eu posso ou empurrar ou puxar. E isso é uma extrusão, certo? E aí a gente também tem a opção de usar a tecla Option, que ele vai criar uma nova face. Eu vou fazer primeiramente do jeito que a gente fez antes, que é sem apertar o Option, ok? A gente puxa e empurra aquele objeto e ele continua com a mesma quantidade de faces. Quando eu clico na tecla Option, ele vai puxar ou empurrar, mas criando uma quantidade maior agora de faces. Notem, aqui ele dividiu essa face. Ou vou fazer para cá, ele está criando uma nova face aqui desse lado. Tá certo, pessoal? Por fim, note que se eu já tiver uma face selecionada e usar a ferramenta Empurra e Puxe, quando eu clicar em qualquer lugar da tela, ele já vai fazer a ferramenta funcionar. Se eu apertar a tecla ESC, ele cancela a operação e desfaz a seleção, ok? E aí eu posso clicar aqui novamente e mexer na ferramenta. Tá certo, pessoal? Agora a gente vai para outra ferramenta, que é a ferramenta Scale, escalonamento. É o atalho, a tecla S, e o que ela faz é aumentar ou diminuir o objeto em uma escala, certo? Notem que ao selecionar um objeto e apertar o S, todo o objeto fica com uma grade ao redor e eu posso clicar em qualquer desses pontos e ele vai fazer a escala desse objeto naquele sentido, ok? Então eu vou clicar em um desses puxadores aqui, eu vou clicar nesse que seria na diagonal, nessa diagonal, e eu vou aumentar ou diminuir em uma escala. Vejam aqui no canto inferior direito que eu posso, por exemplo, colocar 0,5 e eu vou diminuir pela metade, ou vou colocar 2 e vai duplicar o tamanho daquele objeto. Então é sempre numa escala e não numa medida. Se eu for aqui para cima e apertar 2, ele não vai aumentar 2 metros, ele vai duplicar o tamanho daquele objeto, ok? Deixa eu dar alguns Ctrl Z aqui. Novamente, ferramenta escalonar. A gente também pode usar a tecla Option, porque notem, quando eu uso esse puxador aqui, ele usa como base o lado oposto daquele puxador. Se eu apertar a tecla Option, ele vai usar como base o centro daquele objeto. E a gente vai aumentar e diminuir a partir daquele centro, ok? A próxima ferramenta é a ferramenta Deslocar. Essa ferramenta vai pegar um conjunto de arestas e vai criar novas arestas naquele mesmo formato para dentro ou para fora daquela área que você selecionou a princípio. Vamos para a prática. Se eu clicar aqui nessa aresta, ele vai pegar aquele conjunto de arestas daquela face e vai fazer uma cópia dela para dentro, numa escala menor. Quando a gente escreve aqui uma distância, a gente escolhe um sentido. Essa distância é a distância entre o ponto inicial que eu cliquei e o ponto na direção que eu estou indo. Então, se eu quiser adicionar meio metro, um retângulo nesse caso aqui, com meio metro maior para a lateral, eu escrevo aqui 0,5
aperto Enter e eu tenho esse retângulo, certo? Aqui, eu vou dar Ctrl Z novamente, para manter o paralelepípedo. E a próxima ferramenta é a ferramenta Siga-me. Antes de usar ela, eu vou criar só aqui um círculo perpendicular ao eixo azul, então eu aperto para cima para fixar e vou criar esse círculo aqui. É só a critério de exemplo, tá, pessoal? Para vocês entenderem a ferramenta Siga-me. E eu vou criar um arco, pessoal. Um arco. Deixa eu só fixar perpendicular ao eixo vermelho, então seta para a direita. Vou pegar esse ponto daqui. Ponto central no centro do círculo. E vou fazer aqui 90 graus. Digito 90, Enter, para a gente aprender a ferramenta Siga-me. Vamos lá. Ferramenta Siga-me. Eu vou ter que clicar em uma face e vou seguir aquela face por um segmento. Nesse caso, eu vou clicar nesse círculo e a gente vai seguir aqui esse arco que a gente fez, até o ponto que a gente quiser, até o final dele, no caso. E eu crio um objeto com aquele formato. A próxima ferramenta é a ferramenta Virar. Desse outro objeto que a gente tinha feito, eu vou até apagar ele. A gente vai selecionar um objeto, clicar, virar, e ele vai criar planos perpendiculares ao eixo verde, azul e vermelho. Esses planos, na verdade, passarão pelo centro do meu objeto. E a gente pode virar ele em torno desse plano. Para ficar melhor para vocês, eu vou criar aqui dois retângulos. Nesse meu objeto. Vou usar a extrusão, o atalho letra P, para vocês conseguirem visualizar melhor. Selecionei esse objeto, apertei virar, e agora eu posso virar esse objeto, por exemplo, em torno desse plano verde, em torno do plano vermelho, em torno do plano azul, ok? E a gente pode usar, clicando nesses planos, eu posso usar a seta para cima, eixo azul, seta para a direita, eixo vermelho, seta para a esquerda, eixo verde. Além disso, pessoal, a gente pode, ao girar, criar uma cópia. Eu mantenho aquele primeiro objeto e ele gira, aquele giro vai ser uma cópia que eu estou criando desse meu objeto, tá certo? Então eu vou apertar Option e vou clicar no eixo, vou clicar seta para cima, que vai ser o eixo azul. Aqui notem, apertei espaço, que é o atalho da seleção, cliquei fora. Notem que ele fez o giro e manteve aquele meu primeiro objeto. Essa é a ferramenta Virar. Vamos agora para a ferramenta Revestimento Externo. Para essa ferramenta Revestimento Externo, pessoal, a gente tem que criar um objeto. Eu vou dar aqui alguns Ctrl Z para a gente voltar para o nosso paralelepípedo. E a gente tem que criar um objeto agrupado. Então a gente seleciona, clica com o botão direito e aperta em criar grupo. Depois a gente vem com mais detalhe nesse botão direito aqui. Criar grupo. Vou criar grupo também esse outro objeto. E agora a gente pode usar a ferramenta Revestimento Externo. Essa ferramenta ela vai basicamente unir dois grupos, fazendo um único grupo. Eles vão ficar ligados um ao outro. Os dois objetos vão ficar ligados um ao outro. Eu vou movimentar esse objeto para perto desse. Vou usar a ferramenta Revestimento Externo. Clico no primeiro sólido. Clico no segundo sólido. Apertei espaço para voltar para a ferramenta Seleção. E notem que agora eles estão unidos um ao outro. Notem que até essa aresta ela foi criada. Vou apertar Ctrl Z para vocês notarem que não tem uma aresta.
Tá um objeto entrando dentro do outro, mas sem aresta. Quando eu utilizo a ferramenta revestimento externo, ele cria uma nova aresta ali na interseção entre os dois sólidos, certo? Aqui, pessoal, essas outras ferramentas de interseção, união, subtrair, recortar e dividir, a gente só tem acesso quando a gente faz o upgrade para o SketchUp pago. Então, deixa eu só mostrar aqui a vocês como aparecem nossas ferramentas. Faça o upgrade e a gente não vai mexer só com o software gratuito, ok? Então, vamos agora para as ferramentas de medição e texto, plano de seção, etiqueta, entre outros, certo? Vamos começar com a fita métrica. A fita métrica, pessoal, apesar do nome fita métrica, é o atalho a letra T de trena. Além de fazer uma medição, ela também cria guias. Por padrão, ela já começa com a ferramenta de criação de guias, caso você precise para lhe ajudar na criação do seu projeto. A criação de guias com a ferramenta Treina, ela funciona da seguinte forma: a gente vai clicar em um dos eixos, vai arrastar para um sentido e ele vai criar uma guia, uma linha tracejada infinita paralela àquele eixo. Então vamos criar uma guia aqui paralela ao eixo vermelho. Vou clicar no eixo vermelho, vou puxar, eu posso aqui selecionar uma medida. Eu quero uma guia a 5 metros da minha linha vermelha. Eu quero uma linha a 5 metros acima da linha vermelha, no sentido do eixo azul. E outro paralelo ao eixo verde, 5 metros também para cá. Ok? Esse sentido ele pode também ser bloqueado pelas setas, como a gente já vinha estudando. Ou seja, para cima, eixo azul, para a direita, eixo vermelho, e para a esquerda, eixo verde. Como aqui eu já estava paralelo ao eixo verde, ele já cria aqui junto ao eixo verde. E a gente também pode criar essas guias, pessoal, sem ser um eixo infinito, sem ser uma linha infinita. Seria, por exemplo, se eu clicar aqui no próprio eixo, no centro, deixa eu só apagar esse eixo daqui para vocês visualizarem. Ele cria uma espécie de guia também aqui. E nos vértices a mesma coisa. Se eu clicar aqui no vértice e puxar em um sentido, ele vai criar essa linha com esse ponto aqui que você pode utilizar como guia. Já se a gente clicar na aresta, ele cria uma guia infinita também, certo? Vou apagar essas guias, vou dar Ctrl Z na verdade. E a gente pode usar essa ferramenta também só para medição, sem criar as guias. Para isso, a gente aperta na tecla Option e aí a gente só vai tirar a medida. Cliquei em um vértice, cliquei em outro, 1,98 metros. Se eu arrastar aqui, ele continua aqui no lado inferior direito com a medida de 1,98. A mesma coisa, pessoal, acontece com a ferramenta transferidor. Depois a gente volta para dimensões, tá? Com o transferidor, a gente pode criar uma guia utilizando o transferidor. Seria uma guia inclinada. Vamos criar aqui uma guia com 60 graus, certo? E da mesma forma, se eu clicar aqui, eu posso criar uma guia. Se eu clicar aqui, eu posso criar uma guia. E se eu apertar Option, vou só tirar uma medição. Por exemplo, se eu quiser saber esse ângulo, ele tem 120 graus, eu cliquei nos dois vértices, mas ele não cria aquela guia. Se eu apertar Option novamente, cliquei nesse vértice, cliquei nesse outro, ele vai criar essa guia nesse ângulo que a gente colocou. Tá bem, pessoal? Vou dar Ctrl Z aqui. E agora a gente vai para a ferramenta de dimensões. Na ferramenta de dimensão, ele deixa na sua tela aquela medição que você tirou. Ou seja, ele cota os seus objetos. Se eu quiser saber a altura desse paralelepípedo, eu posso clicar nos dois vértices, puxar aqui para o lado, clicar novamente, e essa medida vai ficar fixa aqui no meu objeto. Se eu girar, ela está nesse ponto aqui na minha tela, fixa esse objeto. Se eu movimentar ele, deixa eu só clicar no objeto, mover, essa medida vai junto, tá, pessoal?
Eu vou dar Ctrl Z aqui para separar. Vou desfazer a criação desses objetos para a gente continuar a aula. E essa é a ferramenta Dimensões. Vamos agora para a ferramenta Eixos. A ferramenta Eixo, a gente só vai criar um novo eixo em algum outro lugar na nossa tela. Por exemplo, se eu quiser que o eixo seja junto ao meu paralelepípedo, eu vou clicar em um ponto inicial no centro do meu eixo. Vou escolher agora a direção do meu eixo vermelho, a direção do meu eixo verde e a direção do meu eixo azul já fica padronizada. Se eu quiser novamente, eu tenho que clicar novamente na ferramenta. Vou escolher a origem. Vou escolher o eixo vermelho agora para cá, eixo verde para cá. Ele já cria o eixo azul. Certo, pessoal? Vamos agora para a ferramenta Texto. A ferramenta Texto, obviamente, cria um texto na sua tela. Você pode clicar em algum lugar aleatório aqui na tela. Vai clicar um texto. A gente pode escrever curso SketchUp. Clico fora, o meu texto vai ficar ali naquele ponto da tela. Se eu girar, notem que o texto está na tela, naquele ponto fixo da tela, e não dentro do meu ambiente. Então, quando eu giro, ele mantém a posição lá na tela. Ao contrário, pessoal, eu posso criar um texto junto a um objeto. Eu vou clicar aqui nesse vértice, por exemplo. Ele já vem com algumas medidas que eu posso alterar. Por exemplo, vou colocar aqui também curso SketchUp. Curso SketchUp. Cliquei fora. Agora esse texto está junto a esse meu objeto. Então, se eu mover a tela, ele vai girar, mas está junto àquele objeto. E ele está posicionado com uma certa distância aqui que não muda. Ele só fica sempre de frente para a pessoa que está visualizando. E também, se eu mover esse objeto aqui, ele vem junto. Certo, pessoal? Essa é a ferramenta Texto. Os atalhos, às vezes eu vou pulando, pessoal, mas é só colocar o cursor em cima e ele diz o atalho, caso seja uma ferramenta que você use com frequência. Por exemplo, fita métrica é T, dimensões não tem, transferidor não tem, entre outras aqui. Vamos agora para o plano de seção. O plano de seção, ele vai dividir sua imagem em um plano e você pode visualizar aquela parte para onde essa seta está apontada. Por exemplo, aqui a seta está apontando para baixo. Aqui a gente também pode utilizar um bloqueio, certo, pessoal? Por exemplo, deixa eu vir aqui nesse ponto. Se eu apertar Shift e segurar, esse plano vai ficar bloqueado e eu posso inserir ele aqui em algum lugar. Ok? Vou dar Ctrl Z. Vou apagar isso daqui também para não atrapalhar. E vou criar outro plano aqui. Eu posso utilizar também as setas para bloquear esses planos. Vou apertar na seta para a direita e vai ficar perpendicular ao eixo vermelho. Eu vou clicar aqui na tela. Vejam, eu só estou visualizando para onde essa seta do plano de seção está apontando. Essa outra parte eu não estou visualizando, mas eu posso visualizar, tá, pessoal? Eu vou clicar aqui, a gente vai ver depois com mais calma, mas eu já vou clicar aqui na exibição. E eu posso ver ou não o plano de seção. Eu posso ver ou não o corte da seção. E eu vou voltar aqui, vou deixar com o meu corte feito, tá certo? E vou mostrar o plano de seção também para a gente poder movimentar ele. Eu posso clicar nele, apertar o atalho, vou sair daqui e vou clicar no atalho M e eu posso movimentar esse plano para cortar outros pontos do meu ambiente, ok? E a gente finaliza por aqui o plano de seção. Por fim, tem a ferramenta Etiqueta. Eu posso também clicar no plano de seção e apagar, tá, pessoal? E por fim, tem a ferramenta Etiqueta. Para que serve isso, pessoal? Quando a gente está fazendo um projeto muito grande, a gente quer dividir alguns objetos.
E, por exemplo, imagine que eu estou fazendo uma área aberta, que eu tenho vegetação, eu tenho residências, eu tenho pessoas. Eu quero utilizar uma etiqueta só para as pessoas, uma etiqueta para as residências e outra etiqueta para a vegetação. Por quê? Quando eu quiser ocultar só a vegetação, eu vou lá naquela etiqueta de vegetação e oculto só o que está como vegetação. E todo o outro ambiente vai estar visualmente aparecendo para mim, não vai estar oculto. O que é que isso facilita? Eu não tenho que sair selecionando vegetação por vegetação. Eu só seleciono a etiqueta e coloco para ela ficar oculta. Então vamos criar aqui, também a gente vai ver com mais calma mais para frente. Mas vamos clicar aqui em etiqueta. Aparece aqui o menu de etiquetas para a gente. E a gente pode adicionar nesse mais aqui algumas etiquetas. Vou adicionar 3. Vou colocar objeto 1. Adicionar outra. Objeto 2. Adicionar mais uma. Objeto 3, que será o cilindro. Ok, pessoal? Eu clico nessa etiqueta. Ferramenta etiqueta já está selecionada. Uma coisa interessante é que é bom você já estar com o objeto ou agrupado ou já com ele selecionado, porque a ferramenta etiqueta não permite selecionar, então eu teria que ir ali plano por plano, aresta por aresta, e ficaria mais complicado. Já vou deixar ele selecionado. Aqui a etiqueta do objeto 1 já está selecionado também. Cliquei na ferramenta etiqueta, toda essa seleção está com a etiqueta 1. Fazer o mesmo para o objeto 2. Selecionei, clico em objeto 2, ferramenta etiqueta já está selecionada, clico novamente, apliquei. Fazer isso para o cilindro. Clico em objeto 3, etiqueta já está selecionado, clico no objeto já está com a etiqueta, certo? Quando eu vier aqui e quiser apagar, ocultar só o objeto 2, só clico aqui. Objeto 1, só clico aqui. E a minha cena fica limpa só com o que eu quero que apareça naquele momento. Vou visualizar eles aqui novamente. E para finalizar, pessoal, a ferramenta etiqueta, você pode apertar a tecla Command e agora eu tenho uma amostra daquela etiqueta. Eu vou clicar aqui, vou pegar a etiqueta do objeto 1 e vou colocar aqui no objeto 2. O objeto 2 agora, deixa eu só mostrar para vocês outra parte do menu aqui da direita, que é essa daqui de cima, que mostra informações da entidade. Então, essa face aqui está com a etiqueta do objeto 1. E se eu apertar Shift, vou apertar Shift aqui para vocês verem, na verdade, primeiro eu seleciono alguma dessas etiquetas aqui, etiqueta do objeto 3, por exemplo. Vou apertar Shift. Quando eu clicar no objeto, por exemplo, eu vou clicar no objeto 1. Tudo que for objeto 1 vai virar agora objeto 3. Vou clicar aqui, ó. Mudar entidades com a etiqueta objeto 1 para objeto 3. Tudo que for objeto 1 agora vai ser objeto 3. Vou clicar aqui nessa face, vou lá nas informações da entidade e está aqui como objeto 3. Certo, pessoal? Aqui a gente acaba as etiquetas e faltou só uma ferramenta que foi a ferramenta de tinta, que eu atalhei a letra B. Quando eu clico aqui na letra B, já aparece aqui os materiais que eu posso utilizar. Tem uma gama de material que a gente vai ver com mais calma mais à frente. Mas eu vou só pegar aqui uma cor, vermelho, por exemplo, e eu posso pintar as faces. Sim, seleciono uma cor, pinto as faces que eu vou clicando. Deixa eu dar Ctrl Z. Eu posso também, pessoal, apertar em Command e ele muda para a ferramenta Seleção de Material. Posso clicar nesse material e muda para o balde de tinta e eu posso pintar qualquer face com aquele material. Apertar Ctrl Z. Apertar Command, pegar esse material daqui, posso pintar qualquer outra face com aquele material. Voltar aqui para o balde de tinta. Se eu apertar Shift, agora o balde de tinta vai pintar tudo que for correspondente com aquela entidade. Por exemplo, se eu pintar essa face aqui, tudo que estava naquela mesma cor vai ser agora pintado da cor que eu selecionei, no caso a cor vermelha. Certo, pessoal? Essa é a ferramenta
balde de tinta. Acabamos aqui todas as ferramentas do menu ferramenta. A aula foi extensa. Revisem, treinem bastante. Agora a gente vai ver na próxima aula o painel padrão e depois a gente já parte para a prática, criando vários cenários. Tá bem, pessoal? E utilizando todas essas ferramentas que a gente viu até agora. Então, estudem, treinem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!